Agora, Mauro, já vou passar também pro Bruno e pro Piperno. Eu só acho que o Flamengo criou muito mais no primeiro tempo. De intensidade, de pressionar, vamos buscar o resultado. O meu susto maior não é só a chance de gol do Corinthians. Agora, você não acha que o Flamengo diminui a intensidade no segundo tempo? Não dá para jogar naquela intensidade o tempo todo, né? Ainda mais no calor. Nenhum time joga naquela intensidade o tempo todo. E o Flamengo jogou com 10 no segundo tempo, né? O Gabigol não existe. Olha só. O Gabigol ontem não existia dentro do campo. Eram 10 em campo, gente. Eu até falei, jogou com 10. O Gabriel não existiu. Ali foi um erro do Tite. Ele tá vendo os treinos. Se o Gabigol tá nessa condição, joga o Carlinhos, gente. Machucou o peso, nem relaciona. Ontem ele constou o Matheus Gonçalves do banco. O Gabriel, no dia a dia de treinamento, o que ele apresenta? Se no jogo foi aquilo, no treino deve ser algo parecido. Gabriel, não vou te relacionar, porque você está completamente sem ritmo. Ah, mas eu tenho que dar ritmo para ele. Não, o jogo não está decidido. Entra quando tiver 2-0, 3-0. Senão não entra. Assustador. Assim, não consegue fazer uma jogada, participar de uma jogada. Nada acontece. E o Flamengo tirando o Pedro é uma referência na área, né? Preocupa a zaga adversária o tempo todo, pô. Né? O tempo todo. O pessoal fala que o Pedro não joga e tudo. Pelo amor de Deus. O Pedro gera jogo muitas vezes. Muitas vezes. O zagueiro está ali e está atento o tempo todo. Com o Gabriel, o cara nem se preocupa. Depois de 10 minutos, fala, pô, esse aqui é o ex-Gabigol. Não mete medo nenhum. É sério. Pode fazer um gol ontem, alguma jogada desse. Ele tinha que ficar sozinho com o goleiro, cara a cara. Alguém coloca, faz, Gabriel. E talvez ele fizesse o gol. Ele não conseguiu fazer nada. Muito preocupante, inclusive, essa situação com relação a ele. Ele, assim, tá sem ritmo de jogo, mas não tá voltando de lesão, né? Não é contusão. Ele tá voltando de uma paralisação. Tava sem treinar, né? Tava treinando lá, mas já voltou a treinar há mais de uma semana e, cara, é assustador. Ele não pega na bola, ele não participa de uma jogada. Na prática, é como se estivesse com 10. Ele não existia no jogo. Se fosse um café com leite, sabe café com leite? Sabe quando você vai jogar bola? Quero que gosto dessa expressão. É mais ou menos, você vai jogar bola com criança, quando vai jogar bola, os moleques de 10 anos, 12 anos, aí tem um de 5. Pequenininho, né? Aí bota o de 5, ele é café com leite. Não pode fazer falta nele, ele fica ali na banheira para fazer o gol, sabe? Joguinho de criança. O fulaninho ali é café com leite, ele é muito pequenininho. Os maiores ficam ali jogando, mas ninguém chega junto nele, né? Ele é café... O Gabigol parecia um café com leite ontem, gente. É assustador, ele precisa pensar nisso. E o Tite acho que errou, não tinha que ter colocado. Porque se ele está treinando isso aí, por que ele jogou? E a reação ontem dos torcedores na rede social foi muito clara quanto a isso também. Vi muita gente espantada com isso. Eu falando, cara, o que está acontecendo? Repito, ele não estava machucado. Você fala, o Gerson fez um grande jogo ontem. Eu acho que, em parte, as atuações do Gerson tem que relativizar. O cara fez uma cirurgia renal. E parou de treinar e de jogar durante cerca de 2 meses e operou o rim. E foi um negócio meio delicado. Então é normal que o cara tenha um tempo até ele reativar. O Gabriel não se machucou. Ele ficou fora por causa da bobagem que ele fez lá, que arrumou essa suspensão maluca aí, que não faz o menor sentido o que ele arrumou, né? Agora está com efeito suspensivo. Agora, para tirar o menino lá, o Matheus Gonçalves do banco, botar o Gabriel, não entendo. Tem lá o Carlinhos, cara. Mas o Carlinhos também, quando entrou, não fez nada, né, mano? Entrou como também, né? Entrou no jogo contra o Palmeiras, uma situação que ninguém queria jogo, aquele jogo. Ninguém quis jogo, nem o Palmeiras nem o Flamengo. Um jogo horroroso dos dois. Eu vim aqui para não perder, eu também. Oh, que beleza, hein? Vamos ficar aqui no 0-0. 0-0 e tal. Aquele jogo foi um desrespeito, inclusive, ao público, né? Porque zero interesse dos dois times em jogar futebol, em buscar a vitória. Jogando. Se circunstancialmente sair um gol, a gente ganha o jogo. Mas não houve nenhum desejo. Não, porque pelo meu ponto de vista, quero saber o seu. Agora, Bolívar, eu botaria o Gabigol. Né? Porque o Gabigol... Para jogar aquilo ali que jogou ontem? Mas então, é isso que eu quero te perguntar. Você botaria o Carlinhos de titular? Eu não estou vendo os treinamentos. Agora, eu imagino... O Gabigol por saber que ele é um cara que gosta de jogo grande. Na final da Copa do Brasil, esse argumento, com todo respeito, que eu considero o fim da picada, foi o argumento que convenceu o São Paulo, burramente, a colocar Gabigol e Pedro no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Ali o Flamengo perdeu o título. No primeiro tempo, foi quando saiu o gol do São Paulo, o Flamengo não jogou nada. E foi ali. Botar o Gabigol e o Pedro. O Gabigol se arrastando, saiu ainda fazendo gestos para a torcida. A torcida reclamou da atuação dele. Mandando beijo pro Dorival. Vou mandar beijo pro Dorival. Não tá escrito, não, né? No Libertadores não está. Ele não está escrito, é verdade. Não pode, bem lembrado, não está. Mas você botaria o Carlinhos, se fosse treinador? Se estiver treinando bem, sim. Porque agora já está lá há mais tempo, está treinando com os caras, né? Já está convivendo. Ali o jogo do Palmeiras já acabou de chegar, entrou, ninguém quis jogo. É óbvio que tem uma diferença brutal dos dois, mas esse Gabriel que está jogando, é para pensar bem. Se o Bruno Henrique tiver em condições, talvez seja melhor jogar o Bruno Henrique. Eu acho que a questão do Bruno Henrique não parece ser tão séria. Se não for, melhor jogar o Bruno Henrique de centroavante, gente. Jogar sem centroavante, buscar outra formação. O Gabriel Arrascaeta e Lohan por dentro. Por dentro, os dois, pode ser também, porque o Gabriel não jogou. Não jogou, cara. Não pega na bola. É um negócio constrangedor.
Eu não sei se ele tem essa autocrítica, né? Mas alguém precisa falar para ele. Fala, cara, o que está acontecendo? O negócio assustador ontem, assim, parecia, sei lá, o que parecia. Mas você acha que ele ainda pode render E contra esse Corinthians, hein? Estamos falando do Gabriel jogando contra esse Corinthians. E tendo tempo para jogar. Porque o segundo tempo inteiro ele estava 1-0. Ele entra em vantagem contra um time fraco, aí tira muda o sistema de jogo ali no segundo tempo, o Corinthians, e sai mais para o jogo, tinha mais espaço ainda no segundo tempo, não consegue dar uma sequência, uma jogada. Uma sequência. Teve uma bola que foi pela direita, ele reclamou que o Gerson não cruzou. Ele ficou atrás do zagueiro. Falei, cara, você antecipa para o cara poder dar o passe, dá opção. Por exemplo, aquele passe espetacular do Kroos para o Vinícius Júnior, no gol lá do jogo do Bayern, o Kroos dá o passe é magistral. Mas por quê? Porque o outro se projeta, porra. Ele quando vê, os caras se conhecem. O Gabriel fica atrás do zagueiro, aí o Gerson chega no fundo, ao invés dele tentar se antecipar, fazer o movimento, tipo, dá em mim que eu vou fazer o gol. Ele fica atrás. O Gerson tentou o chute, ele tentava cruzar, a zaga ia rebater. Para você cruzar aquela bola, você tem que contar que o zagueiro vai furar. Você não conta que o zagueiro vai furar, você tenta fazer a jogada limpa. Até acho que o Cebolinha estava mais bem posicionado para receber a bola um pouco atrás. O Gerson tentou o chute. Eu nem critico porque muita gente reclama, eu também, que o time do Flamengo muitas vezes não finaliza, né? Fica procurando o melhor momento. Ontem finalizou, então tentou pelo menos, tudo bem. O primeiro tempo o Cebolinha chutou bem, também de fora da área, o menino lá, o Carlos Miguel, fez boas defesas. E o Lohan deu um passe para gol. Até eu me equivoquei ontem lá, eu fiz um vídeo falando que eu entendi que o Gerson tinha roubado, depois olhando melhor, de fato, quem rouba a bola é o Lohan. Ele rouba a bola, faz o gol e ele dá o passe do primeiro gol. O garoto é muito bom, mas foi muito sacrificado quando foi escalado na ponta. Outro ele jogando do meio, caindo para a direita, o Gerson. Outro teve aproximação. Mauro, você é até um pouco polêmico agora. Já que esse moleque tá jogando bem, eu acho que até o Arrascaeta não tem que barrar ele, não. Pelo que a gente vê do Arrascaeta hoje. Se o moleque tá jogando bem... eu tô dando um exemplo assim. Mas aí você joga uma responsabilidade muito grande em cima dele. Acho que tem que ter um certo cuidado. Tem só 17 anos. Mas não dá pra ele jogar com o Arrascaeta? Tá. Né? Em vez de tirar. Agora. Porque eu não sei se eu tiraria o Lohan. Agora que o moleque tá pegando confiança. Eu acho o seguinte, na linha do que o Bruno falou, se porventura o Pedro não puder jogar, a gente não sabe ainda qual é a gravidade da lesão, essa pode ser uma opção. Se jogar sem centroavante, ter mais gente no meio. O Flamengo tem que ter aproximação. Os caras têm que trocar passes. Jogar com 2 pontas abertos e o meio-campo com ligação direta não vai funcionar. Pode funcionar circunstancialmente, no Campeonato Carioca e alguns jogos específicos. Mas o Tite insistiu demais nessa formação. Eu continuo achando que o grande problema do Tite... O Tite tem um monte de auxiliar, né? É filho, amigo, não sei o quê, a turma toda. O César Sampaio foi trabalhar com ele na seleção, também se acoplou à equipe, né? Não foi? Ele foi trabalhar para a segunda Copa do Tite. Até ele, pelo que eu entendi na época, foi meio colocado ali pela CBF, pelo Juninho. Que não era um cara da turma do Tite. Eles se conheceram, o Tite e o Sampaio se conheceram no curso de técnicos da CBF. Então, eles se aproximaram, o Silvinho saiu. Aí vem o César Sampaio. Eu acho que o Tite tem que ter alguém do lado dele, deveria ter, para a carreira dele, onde foi trabalhar. Era na seleção, no Flamengo, e onde mais ele trabalhar. Alguém, vou usar assim, uma expressão meio do Zé Trajano, meio loucão, assim, sabe? Que pense diferente, sabe? Um cara que chega ali, que quebre um pouco aquela, sabe? Aquelas regrinhas ali, não, vamos jogar assim e tal, os externos, sabe? Pô, vamos arriscar, vamos jogar de outra maneira, muda o sistema. Acho que todos parecem pensar futebol de uma forma muito parecida. E ele mudou por conta da pressão, claramente. Muitas críticas, muita pressão, não está funcionando. Chegou uma hora que, meio que de fora para dentro, ontem ele alterou, deu certo, funcionou. Tem que tirar isso como uma lição. Já errou muito na Copa do Mundo por isso, acho eu. Insistiu demais em receitas que não estavam funcionando. E o que é pior, essa mania ele não perdeu. Ele sacrifica jogadores talentosos em prol do seu sistema, daquilo que ele escolheu. Trocando de posição. Exatamente. Se ele fosse, sei lá, um chefe de cozinha, ele ia usar o tempero errado, achando que esse tempero tem que estar nessa comida, mas esse tempero não combina com essa comida. Mas aqui na minha receita vai ter que dar certo. Não, não vai dar certo, vai ficar ruim. Então ele sacrifica. É o Bruno Henrique agarrado na ponta esquerda, é o Lohan jogando na posição que não é a mais adequada, é adiantar o De La Cruz onde ele não rende tanto. O De La Cruz tem que ver o jogo de frente, cara. Ele deu um passe ontem no segundo tempo, inclusive lá de trás. Cara, esse cara tem que sair com a bola. E ontem ele e o Wallace se entenderam muito bem. O De La Cruz tem que estar entre o volante e os meias ali, transitando numa área grande do campo. Grande do campo. E mais perto da... a bola chegar na frente. E mais perto da área, ele não é tão decisivo, é mais fácil de ser marcado. Você pega o mapa de calor dele ontem, nossa, ele está o campo inteiro. Campo inteiro. É um borrão amarelo assim no campo inteiro. Mais pela direita, até mais no campo inteiro. O jogo foi muito pela direita ontem, exceto o Cebolinha, né? E o Ayrton ali, que são específicos daquele lado. Acho que o Tite precisa mudar um pouco isso. Agora, eu não vou duvidar nada que ele chegue na quarta-feira e volte tudo que era antes. Não vou ficar surpreso.
Você acha que é o que vai acontecer? Eu não acho que vai acontecer, mas eu não vou me espantar. Se tratando do Tite de comissão técnica, eu não duvido de nada. Que ele volte ao que era antes, apesar de ter dado certo ontem. Não duvido. Analisar o adversário, alguma conclusão que chega. A lógica é tentar manter o que funcionou, que parece ser... Assim, esse elenco, ele funciona melhor assim. Até muita gente desmerece. Acho que, para mim, é um desmerecimento falar assim, o Dorival fez o feijão com arroz. Que a expressão feijão com arroz, ela tem um tom pejorativo, né? Feijão com arroz é ótimo, mas a pessoa que ele quer... o simples, não mexeu muito, vai. Eu não acho que o Dorival fez o simples. Ele encontrou a maneira de jogar do time, que passava pelo quê? Basicamente, quando deu certo, aqueles poucos meses que funcionou e que foram decisivos. Jogadores com mais aproximação. O meio campo era um losango, um primeiro homem, né, que era o Thiago Maia, o Ribeiro pela direita, o João Gomes mais pela esquerda, fazendo coberturas, interceptações, aquele trabalho que ele faz, e o Arrascaeta mais à frente, com os dois atacantes, Pedro e Gabriel. Ele encontrou isso no jogo contra o Santos. Essa formação foi... Durante o jogo ele fez mudança, deu certo, falou, opa, funcionou aqui. E deu certo, e assim seguiu. E deu certo nos dois campeonatos que conseguiu levantar. Eu não acho que seja um feijão com arroz. Acho que ele achou uma fórmula ali. O Tite ontem pode ter encontrado uma fórmula. Então, que insista, porque jogar com os 2 pontos até já funcionou no estadual. Inclusive nos clássicos, contra o Fluminense especialmente. Mas não está dando certo. Para alguns jogos específicos pode funcionar. Por exemplo, o jogo lá do Palestino era um jogo para mais ligação direta, assim, bola longa, porque o gramado era ruim. E nem assim deu certo. E ontem acho que a coisa funcionou melhor, mas do jeito que são meio teimosos, eu não duvido nada que mude tudo na quarta-feira. Acredito que não. Porque é o jogo para ele ganhar paz de vez. Mas eu não vou ficar assim, eu não me surpreenderia, isso quero dizer. Se olhar para o campo, é o Tite. Porque na Copa do Mundo foi assim, gente. Na Copa do Mundo foi assim. Você acha que ele deveria repetir a forma de jogar desse jogo contra o Corinthians? Que foi o que deu certo nos últimos jogos? Ele não sabe se vai ter o Pedro, né? Provavelmente não, né? Se ele não tiver o Pedro, ele tem que pensar bem no que ele vai fazer. Talvez ele tenha que fazer essa mexida. Ou colocar o Gabriel sem condição. Vai ser pressionado por uma parte da torcida a colocar mesmo assim. Ou ter a opção do Bruno Henrique jogando ali. Ou, como disse o Bruno, que pode ser uma boa solução, ter o Lohan e a Arrascaeta, encher mais o meio campo e ter esses 2 caras com chegada na área. Você não vai ter uma referência, mas pode ter gente chegando. O Arrascaeta, como o Jorge Jesus, já fez esse papel algumas vezes, entrando como centroavante em alguns momentos. Não é jogar ali dentro da área, no meio dos zagueiros, é entrando como centroavante. Esse é um time que, de repente, não vai ter tanta referência na área para ficar cruzando bola, mas que pode chegar trocando passe, tabelando, envolvendo o adversário. Enfim, porque vai enfrentar um adversário certamente mais perigoso que o Corinthians. Pelo menos a minha expectativa é essa. O Bolívar é melhor que o Corinthians hoje, sem altitude. Mas o Flamengo, na sua situação normal, no Maracanã contra o Bolívar, seria muito favorito, né, Mauro? Não, favorito mas... Não, que hoje nem é tanto assim, ele é favorito. Mas não adianta falar em favoritismo de um time que não tem consistência e que vem de atuações ruins. Ontem foi uma atuação boa, mas as outras anteriores foram ruins. Então, esse time pode voltar a jogar mal a qualquer momento. Para você ser um favorito, você tem que ter consistência. Vários jogos bons, o time sempre joga bem e tal. Eventualmente cai um pouquinho, mas é um time consistente. Não é o caso. Agora, jogando essa questão do Gabigol também pro Bruno e pro Piperno, o que esperar do Gabigol nessa temporada? Porque essa é a pergunta, né? Porque é o que o Mauro diz, ele já tá tendo chance há algum tempo. Não tá aproveitando. Aí já tem a situação da renovação do contrato. É uma pressão para a diretoria. Claro que é uma pressão. Por mais que ele não jogue nada, não esteja jogando nada, é uma pressão para a diretoria. É um grande ídolo da torcida, contanto que sempre quando ele vai entrar, a torcida fica fervorosa no Maracanã, não vem rendendo. O que esperar do Gabigol nessa temporada? Porque se for para ter uma chance mesmo, é agora. Porque parece que a lesão do Pedro, sendo muscular, não vai curar a tempo de enfrentar o Bolívar. É um jogo pela Libertadores, precisando ganhar no Maracanã lotado. Não tem coisa melhor para esse Gabigol. Mas será que o Gabigol tá pronto? Como disse o Mauro, se for para ele jogar o que ele tá jogando, o Mauro chegou a falar que colocaria até o Carlinhos. Até o Carlinhos. A situação do Lohan com a Arrascaeta, eu acho tranquilo. A Carlinhos eu não colocaria. Também não. Para Libertadores eu não colocaria. É um jogador, querendo ou não, com todo o respeito ainda, de Nova Iguaçu. No Flamengo ele ainda não fez nada. Agora, tem a chance do Lohan. E a torcida não vai criticar se ele não tirar o Lohan. Porque o Lohan tá cheio de moral. E já a gente vai falar do Lohan. A situação do Gabigol é difícil porque é um ídolo e é um cara que tá mal já faz tempo. E eu já falei aqui, eu não sou flamenguista, mas eu gosto muito do Gabigol. É um cara que eu gosto, assim, como do jeito, da poder de decisão, um cara que faz muito gol. Eu gosto muito dele, mas
Tá muito difícil. Eu faria de tudo para recuperá-lo. Tá difícil defender o Gabigol. Tá muito difícil. Então, eu faria tudo para tentar recuperar, tentar entender o que acontece. Claro, ele vai dizer, ele não estava jogando, mas ano passado já foi um ano ruim. Esse ano ele não vinha bem, quando teve a suspensão, ele não era titular do time. E depois desse período que ele treinou fisicamente, né, fora do clube, mas treinou, ele está muito mal, assim, não é nem questão de, ele está perdendo o gol. Não, ele não está participando do jogo. É isso que, se o cara está participando, está tentando, mas está errando, aí está meio sem confiança, a bola não está entrando, aí o cara fica mais nervoso, começa a tomar decisão errada, acontece. Isso aí, ok, mas o que preocupa é que ele não está conseguindo participar do jogo. Realmente, ontem parecia um a menos no segundo tempo, e isso é bem preocupante. Não parece que é uma coisa que vai melhorar a curto prazo. Então, eu não escalaria na quarta, né? O Tite tem uma maneira ali de gerir elenco que talvez ele tenha alguma dificuldade para não escalá-lo, mas tem que tomar decisão difícil em algum momento. Faz parte da vida do treinador e o Tite já teve que tomar várias decisões difíceis. No Corinthians, uma vez, ele barrou o Chicão, que era capitão do time, numa reta final de Brasileiro. E ele tinha os motivos dele, acabou campeão com uma dupla aí, que era Paulo André e Castan. Na seleção já teve jogador que ele deixou de chamar. Então, ele sabe que ele tem que tomar decisões difíceis e já tomou na carreira dele. Então, na quarta, o Gabigol até agora não mostrou. E ontem foi o jogo que ele mais jogou em tempo, né, em quantidade, em minutos, desde que ele voltou. Ele teve um tempo inteiro e foi muito mal. Então, eu também, mesmo se o Carlinhos estivesse disponível, eu também não usaria o Carlinhos. Ele nem está disponível para esse jogo, mas também acho que é um cara que ainda para mim não é claro que ele tem a condição ali de ocupar essa posição no Flamengo. Então, eu teria duas alternativas. Ou o Bruno Henrique, se tiver condição, Bruno Henrique jogando ali por dentro, como um centroavante, claro, não vai ficar como um pivôzão ali, mas movimentando, mas mais centralizado, ou os dois meias por dentro, o Arrascaeta e o Lohan por dentro, mantendo o resto, o Gerson vindo da direita para o meio, do outro lado o Cebolinha, mas o Gabigol, pelo que ele mostrou até agora, desde que voltou, hoje eu não vejo em condição de iniciar um jogo importante. Piperno. Eu acho... Então, calma aí, você não colocaria então o Gabigol? Não. Você botaria o Lohan? O Lohan com o Arrascaeta junto ou o Bruno Henrique. Aí depende. Eu ficaria entre essas duas alternativas. Se o Bruno Henrique puder jogar, né? Sim. Que ainda não está confirmado. Piperno. Eu acho que a grande questão é a gente tentar... E outra, tá, Piperno, para você responder também. O que esperar do Gabigol para essa temporada? Porque se a gente está falando que o Pedro vai sair e a grande maioria da mesa está defendendo que o Gabigol não entre, seria o automático. Saiu o Pedro, entra o Gabigol. Ou seja, nem como reserva imediato do Pedro, o Gabigol está sendo tratado pelo Mauro e pelo Bruno. Por mim, talvez também não. E olha que eu sou um baita defensor do Gabigol, tá? Foi o que eu falei pro Bruno, tá difícil defender o Gabigol. Eu gosto muito dele. Porque no geral da carreira eu gosto muito. Tem que tentar devolver a confiança pro Gabigol. O Gabigol confiante pode ajudar muito o Flamengo. Eu sempre falei isso aqui e eu não vou dar pra trás do que eu falei. Agora, tá difícil defender. E aí a pergunta é, dá pra defender ainda? Dá pra esperar alguma coisa dele ainda nessa temporada? Ou pelo jeito o Gabigol e o Flamengo tá chegando a um fim aí, né, dessa relação de amor, Então, alguém é capaz hoje de cravar, de saber o que o Gabigol pensa sobre o futuro da carreira dele? A única certeza que a gente tem é que ele quer um novo contrato e por sinal, com aumento. Uma vez, não faz muito tempo, o Bruno, e mais ou menos, enfim, naquele mesmo período, o Mauro trouxeram 2 dados estatísticos aí sobre a carreira do Gabigol. Com o Bruno a gente conversava sobre uma geração de jogadores brasileiros que se desinteressaram muito cedo do futebol. Eles estavam com a vida feita, opção de vida, problema de cada um. Eles tinham todo o direito de fazer o que fizeram. O Ronaldo, que vai jogar uma Copa do Mundo com mais de 100 quilos. O Ronaldinho Gaúcho, que depois da semifinal da Champions de 2006, assim, caiu radicalmente, mas também por desinteresse, problema dele. Teve lá, de vez em quando, um brilhareco, outro, no Milan, depois no Atlético Mineiro, porque ele era um cara de momentos geniais, então ele era capaz de excepcionalmente proporcionar isso, mas é evidente que o nível médio de atuações dele nunca mais foi o mesmo. E a gente estava falando de um Ronaldinho com 26 anos, o Ronaldão com 29 anos, o Adriano, isso aconteceu muito cedo. Então, todos eles jogadores com muito mais talento e uma carreira muito mais consolidada que é do Gabriel. O Gabriel, a gente não sabe
se ele ainda tem tesão em continuar jogando bola em alto nível e se submeter a tudo que o futebol de alto nível pede hoje. Entrega, dedicação, treinar bem, movimento, né? Enfim, aquela suar a camisa, assim, literalmente suar a camisa. A gente não sabe se essa ainda é a prioridade dele. Então, e aí o Mauro me corrige, mas eu acho que ele não fazia um gol com bola rolando desde agosto do ano passado, e em setembro ele fez um de pênalti e aí voltou a quebrar essa seca agora no Campeonato Carioca, fazendo poucos gols também. Mas eram coisa de 6, 7 meses aí sem fazer gol. Mas você espera alguma coisa dele para essa temporada, então, ou já tá... Por isso que eu disse que quem tem que dar essa resposta é ele. Eu não sei o que imaginar. Eu não sei se ele vai recuperar, sabe, esse prazer, esse tesão de jogar bola, porque para mim, claramente hoje, jogar futebol deixou de ser a prioridade dele. Não, e então, para quem vive a bola, né, e eu vivi muito esse meio, principalmente ali nos bastidores, e perguntando pro Mauro, pode ser até que ele não queira jogar. Porque o Gabigol, claro que ele não tá satisfeito com o banco. Claro que ele sabe que o Tite não vai botar ele de titular. Ele sabe. Poderia também ser o fato, claro que a gente não pode julgar o cara, mas a gente pode supor, tipo assim, eu tenho propostas. Vai ter uma... Eu não vou jogar bem, porque aí o clube vai querer me liberar, porque não é normal o cara não jogar nada desse jeito. Mas você acha que alguém vai fazer uma grande proposta para ele jogando essa bola? Eu acho, pior que eu acho. Pô, tem que ser bem louco, hein? Pior que eu acho, tá? Do futebol brasileiro. Ó, o Cruzeiro, que já teve a notícia lá em Minas Gerais. Eu acho que faria. O Cruzeiro vai pagar ele o salário que o Flamengo paga com aumento. O Cruzeiro. Com aumento não, mas o que ele ganha hoje talvez sim. Qual a vantagem que ele tem, então? Calar a boca, você sabe. Calar a boca, assim, jogando vou nada. mostrar pro Tite que eu jogo. Mostrar como? Não consegue andar, não consegue chutar uma bola. Mas é isso que eu tô dizendo, você acha que pode ser proposital? Não vou só tanta camisa, porque aí não vou... Olha, se eu concordasse com essa tese, eu estaria chamando o Gabigol de burro. Acho que burro ele não é. Porque jogar mal para conseguir... Eu vou trabalhar mal para conseguir um aumento. Vou trabalhar mal para arrumar um emprego melhor. Isso não existe, gente. Só se esse contratador, esse novo patrão, for um completo lunático. Não existe isso. Então, realmente, o físico dele já não é o mesmo, é isso? Com 27 anos. Não sei se é o físico, a parte técnica que acontece, motivação. Porque, cara, é impressionante. Não, a questão que ele tem que resolver. Eu acho que ele gosta muito mais da idolatria do que do profissionalismo que o futebol cobra hoje. Essa é a minha dúvida. Até no Flamengo, mesmo se o Tite não for um grande fã dele, se ele entra, mete gol de novo, mete gol, não tem quem tire do time. Sim. Então, sim, ele pode achar, o Tite prefere o Pedro. Ok, também tudo indica que o Tite prefere o Pedro. Até na Copa ele levou o Pedro, não levou o Gabigol. Assim, hoje, mas se ele quem não preferiria? Gol, então. Quem não preferiria hoje? Só um Gabizete. Mas se o Gabigol entra, joga quarta, 2 gols do Gabigol, joga domingo, gol do Gabigol, ninguém vai tirar o cara do time, né? Não tem como. Mesmo que o Tite prefira o outro, falar, pô, o cara entrou, tá metendo gol, como é que eu vou tirar esse cara do time? O que o Pipiano lembrou aí também, ele vem assim mal já um ano e meio quase, estamos já em maio. Desde o início do ano passado. Ele não faz gol, ele faz um gol ou outro. Gol de pênalti, perdeu pênaltis que ele não perdia ano passado também, começou a perder pênalti. Já perdeu esse ano contra o Vasco. O Flamengo empata um jogo com o Vasco, ele perde um pênalti no final. De novo perdeu. Perdeu contra o Cruzeiro, perdeu contra o Vasco, perdeu contra o Volta Redonda. O que está acontecendo? Já não é de hoje. Agora, eu não sei se ele tem essa autocrítica para perceber que a coisa está bem. Agora, alguém tem que falar para ele, né? Acho que também entra a comissão técnica, até a diretoria, conversar com ele. Sentaram para conversar com a agente dele sobre a renovação de contrato em má fase. Aí não renovaram quando travou no presidente do clube, que deu uma entrevista para o Globo Esporte depois e afirmou categoricamente que ele não autorizou, né? O Landim disse que não autorizou. A informação que eu tinha também era essa, que o departamento de futebol alinhavou um acordo, mas que não tinha, esse acordo não tinha o Landim, digamos... Não tinha o aval do Landim. Pode negociar, não assim, pode pagar isso aqui. Foi o que me falaram na época, não o Landim, uma outra fonte. E ele deu uma declaração que coincide com isso para o pessoal do Globo Esporte, nessa matéria que eles publicaram em entrevista em pílulas, né, em vários dias. Ele fala que travou nele, ou seja, acho que foi um momento de lucidez do presidente do clube, né? Porque essa renovação era uma coisa absurda. Eram mais 4 anos de contrato, além desse ano que estamos totalizando 5, com aumento, com luvas, e como as luvas eram uma espécie de recompra do jogador, como o Bruno Henrique, aliás, seu representante chegou a tentar e não conseguiu dessa maneira. Então, uma maluquice, uma inconsequência. Porque funciona assim, está jogando bem, né? Se ele está jogando bem, cara, quanto ele quer ganhar? X. Podemos pagar? Paga. Esse cara não pode ir embora. Ele é muito ídolo e continua decisivo. Agora o cara não joga mais. Não joga mais.
Você vê o caso o caso, não sei se vai chegar nesse ponto, espero que não, mas o Luan, a carreira do Luan acabou de repente. Já não está mais no Vitória. Quando o Corinthians contratou o Luan, foi mais um dos negócios malucos do Corinthians. Porque era para contratar por empréstimo, por 1 ano, com um compromisso de compra, se porventura ele tivesse um bom desempenho. Mas não contrataram direto o jogador. O Grêmio teve a chance de vender para o Spartak lá atrás, mas não chegou na proposta que o Grêmio queria, certamente se arrependeu por ter vendido naquela época, não vendeu. Aí naquela altura o Grêmio queria se livrar, fazer algum dinheiro e aliviar a folha de pagamento. Um jogador caro naquele momento. Aí o Corinthians foi lá e contratou. Quer dizer, contratar o Gabriel hoje é um tiro no escuro. Você vai apostar na possibilidade dele voltar a jogar bem. Mas quem garante? Porque uma fase ruim de 2 meses, 3 meses, acontece. Estamos falando de uma fase ruim de mais de 1 ano, gente. Quase 1 ano e meio. Ele não joga bem desde 2000. Ele não joga bem desde que ele entrou em férias de 42 dias com seus colegas. Sério, 2022, que ele jogou bem. Aí teve essas férias extraoficiais, aqueles últimos jogos ridículos do Flamengo, né? Alguns não estavam a treinar, teve folga, né? Uma bagunça total. Uma grande zona, né? Ganharam a Libertadores da Copa do Brasil, mas isso não significa que seja exemplar. É uma bagunça. Uma bagunça, cara. Você ganhou uma competição, você volta, treina, joga, termina a temporada, aí sai de férias. Forma honrosa e sai. Que diabo de folga é essa? Ganhei a Libertadores, vou ter folga? Porcaria nenhuma. Vai jogar e vai treinar, cara. Que negócio é esse? Tem jogos valendo ainda. Aí depois teve 42 dias de férias. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E a discussão, muitas vezes, se ele deve jogar ou não, era muito em função de uma paixão avassaladora que parte da torcida tem por ele. Porque é uma torcida que vive no passado. Já é passado. 2024, final de 22, é passado. O presente é muito ruim. E esse tipo de análise tem que ser... Assim, pede-se profissionalismo e querem decisões passionais. Não combina. Profissionalismo é isso aí, cara. Você tá bem, tá mal e vamos lá, vamos em frente. Mas eu acho que assim, era um problema para o Flamengo e está virando um problema para ele. Porque hoje, se tivesse que renovar o contrato hoje, acho que mais pessoas concordariam com uma não renovação do que há algum tempo. O cara Verdade, há pouco tempo atrás eu mesmo falava, gente, é difícil você dizer não para uma renovação. Tá ficando, não vou dizer que é fácil. Defender. Está ficando menos complicado para os dirigentes. Chegar, até tipo o Everton Ribeiro, fazer uma proposta. Por exemplo, Gabriel, você está mal e tudo, você tem uma história do clube, eu tenho uma proposta de 1 ano para você. Mesmo salário. Não vou reduzir, mas não vou aumentar. Eu vou manter aqui os seus ganhos. Por exemplo, estou dando exemplo, 1 ano de contrato. Aí, se você for bem, a gente rediscute no meio do ano e de repente faz um mais longo. É o que eu faria, né? 1 ano. Exato. 1 ano de contrato. Acho que é o que dá para fazer. 1 ano. E na época do Everton Ribeiro, muita gente reclamou, mas o Everton não quis, o contrato era bom. Ele, pela idade dele, o Bahia ofereceu o que me interessou mais a ele, seguiu. Ok, problema nenhum. Eu acho que vale para o Gabriel a mesma coisa. Aliás, ontem só tinha um remanescente em campo de 2019, né? O Gerson. Mas ninguém. Arrascaeta não, Bruno Henrique não. Estava no Gabigol banco, machucado, o Gabigol entrou só no segundo tempo, do time que iniciou a partida.